Venha ver a casa que eu nasci. Chega a ser emocionante, né? Tem muitos anos. Eu saí daqui, eu tinha 4 anos. Aqui só tinha a minha casa, tinha outra casa mais ou menos uns 500 metros e algumas ali na esquina. Mas agora está tudo muito diferente, cheio de casas. Mas a casa que eu nasci continua igualzinha. Vamos lá. Daqui a pouco vão estar me chamando de chorona, né? Mas chega a ser emocionante porque a gente acaba lembrando, né, de memórias. Eu lembro quando meu pai chegava, ele tinha uma caravana marrom. Era muito novinha naquela época, ele ia para a feira de Tucano e sempre trazia alguma coisa para a gente. Ele chegava, entrava aqui, quando a gente ouvia o barulho, já vinha correndo aqui por essa porta do fundo para ver o que o pai trouxe. E era uma festa, né? Vamos entrar aqui. Aqui era a cozinha, ainda tem, né? Um restinho de fogão a lenha, as paredes bem escuras. Hoje está na moda a parede preta, mas na época era por conta do fogo, né? Do carvão, da fumaça. Olha a altura dessa porta. Quando o pai fez, ele não imaginava que ia crescer tanto. Eu lembro quando esses mesmos, não sei como é que chama esse tonel, ele guardava já milho, ele plantava muito e a gente ficava só observando. Ele colava a tampa com a cera da casa da abelha e eu via ele vedar. Todas essas lembranças me vêm à memória agora. Aqui eram os quartos, está fechado. Aqui era o quarto da minha mãe. 4 partos foram realizados aqui nesse lugar, inclusive eu nasci aqui. E aqui tá, né? Muita nostalgia. Primeira vez que eu entro, depois que eu saí, quando eu tinha 4 anos. Tem 42 anos que eu pisei aqui. Como vocês veem, essa porta aqui que tá fechada. Queria muito entrar e olhar, né? Foi aí que minha mãe deu à luz a minhas 3 irmãs. A mais velha, a segunda foi eu, e mais 2 depois de mim. E eu lembro muito bem, né, que quando minha mãe ia parir, né, foram 2 depois de mim, não sei se eu lembro das 2, mas eu tenho uma lembrança que pai dizia: ninguém pode ficar no quarto. E a gente não ficava nem no corpo da casa, nós ficávamos lá fora, né, esperando esse bebê nascer. Eu não entendia, não sabia o porquê, mas dava aquela vontade de estar perto de mãe e a gente não podia. E aí depois a porta abria e a gente entrava e via nossa mãe com mais uma irmãzinha, né? Éramos 4 aqui, nascemos 4 aqui. E foram momentos, eu não tenho nenhuma lembrança ruim desse lugar, desse povoado, dessa casa, só lembranças boas de uma família feliz, de pais que sempre prezaram em proteger, em cuidar, né? Então, acho que é por isso que eu gosto muito de coisas simples, eu gosto muito de estar perto de pessoas que tenham simplicidade. Eu gosto muito de ir para a roça, eu gosto muito desse ambiente, desse clima, porque tudo isso foi plantado em mim na minha primeira infância. E eu sou muito feliz e grata aos meus pais por isso, porque eles me deram o melhor que eles tinham para me dar. E nessa passagem eu não posso deixar de falar sobre a escola onde minha mãe dedicou muitos anos da juventude dela. Ela saía de casa todos os dias para vir dar aula. Ela era a professora, a única professora aqui do povoado, era merendeira e era diretora. Ela que fazia lanche. Então, sempre que ela saía, eu ficava na porteira chorando. Um dia eu consegui fugir, acompanhei. Algumas vezes ela me deixava vir, outras não. Eu era muito pequena, mas eu nunca esqueci. E está aqui o mesmo formato, né, do prédio, da escolinha que minha mãe ensinava. E minha mãe, para mim, é um grande exemplo de professora, não somente para dizer que tem emprego ou por um salário, mas por amor. Porque quando eu tinha 4 anos, nós fomos morar no Jorro, e quando fomos para o Jorro, ela não abandonou, ela vinha a pé do Jorro para esse povoado, Varginha do Curtume, e vinha com a panela de lanche na cabeça, e toda vez que vinha, ela trazia um filho.
E teve uma das vezes que eu acompanhei, que eu vim com a minha mãe, eu era muito pequena e eu cansei. E ela começou a brincar comigo, pegou uma varinha e disse: corre que eu vou te pegar. E eu corri tanto, foi tão cansativo para mim, que quando chegou em casa eu não podia mais ficar em pé. E eu lembrei daqueles atletas que correm, correm e de repente não tem mais perna. E eu senti isso, né? Eu não conseguia mais me levantar. Mas no outro dia acordei firme e forte. Então, minha mãe é um grande exemplo, um grande orgulho para mim, em dedicação em tudo que se faz.